pessoal! Vamos continuar nossa aula de hoje falando de transferência de massa, mas agora com a operação unitária de destilação. Iniciando pela destilação simples, nós temos que essa é uma operação realizada em batelada, ou seja, na forma descontínua. Nessa destilação, o líquido é introduzido em um vaso, em um recipiente provido de aquecimento, que pode ser um aquecimento direto ou então um aquecimento com vapor, num sistema encamisado. Esse aquecimento vai fazer com que este líquido entre em ebulição. Os vapores, então, são retirados pelo topo através do condensador, passam pelo condensador e são liquefeitos e vão ser coletados em outros recipientes, que pode ser, na verdade, vários locais de coleta. A primeira porção que vai sair desse tipo de destilação simples será a mais rica em componentes mais voláteis que estiverem fazendo parte da composição desse líquido. À medida que prossegue a vaporização, o produto vaporizado torna-se mais volátil e o líquido residual torna-se menos volátil, pois o percentual de componentes leves ou voláteis no líquido, ele vai diminuindo com o tempo. Isso quer dizer que na destilação simples, o material que está sendo destilado, o líquido que vai ser aquecido, vai tendo a sua composição variando ao longo do tempo. Da mesma forma, a composição que vai saindo pelo condensador também varia ao longo do tempo. Esse destilado poderá ser coletado em porções separadas, denominadas cortes. Imagine que nós temos aqui uma mistura contendo 3 produtos, uma substância A, muito volátil e em pequena quantidade, uma substância B, que tem uma volatilidade média e ela está presente em grande quantidade, e uma substância C, que é muito pouco volátil e está presente em pequena quantidade também. Se nós promovermos a destilação simples dessa mistura, nós vamos ter, no primeiro corte, ele tem que ser pequeno e ele vai conter predominantemente quase toda a substância A, que está em pequena quantidade, por isso que o corte tem que ser pequeno. O segundo corte tem que ser um corte grande e ele vai conter quase toda a substância B, porém vai estar contaminado com um pouco das substâncias A e C. E o líquido residual, que vai permanecer na forma líquida, na verdade, ele vai ser praticamente a substância C pura, talvez ainda contaminado com um pouco da substância B. Sendo assim, apesar dos 3 cortes conterem todas as 3 substâncias, alguma separação teria ocorrido neste processo de destilação. O que quer dizer que a separação simples ela não é muito eficiente quando se quer um produto de alto grau de pureza. Outro tipo de destilação é destilação por expansão brusca ou destilação flash. O processo de destilação flash por expansão brusca é uma operação em um único estágio. Nesse caso, a mistura, que vai ser inicialmente aquecida e vai passar por uma válvula de redução de pressão, ela vai ser separada em um único estágio de equilíbrio na sua porção líquida e vapor. Em função da redução dessa pressão e do aquecimento da mistura, os componentes que são mais voláteis tendem a vaporizar instantaneamente e permanecendo então os componentes menos voláteis na fase líquida. A pump transfers diluted fluid into the alpha flash, where it blends with a large volume of recirculating fluid. The fluid is heated under pressure, so it does not boil in the evaporator heat exchanger. As the fluid moves up the channels, it is heated under pressure. The heated fluid flows from the heat exchanger towards the flash orifice.
This creates back pressure on the fluid and prevents boiling inside the heat exchanger. As the heated fluid passes through the flash orifice, the pressure drops and a portion of the fluid flashes to steam. The two-phase mixture enters the cyclone separator along a smooth tangential inlet. The centrifugal forces improve vapor-liquid separation. E por último ainda, a destilação fracionada. A destilação fracionada é um tipo de destilação mais utilizada em indústrias de grande porte, em função da sua estrutura e de dimensionamento. E ela também é usada quando se precisa de um processo de purificação com alta performance e produzindo produtos de alto grau de pureza. Nos dois tipos de destilação abordados anteriormente, a destilação embatelada ou por expansão brusca, a separação das diversas substâncias que compõem a mistura era realizada de forma imperfeita e incompleta, e ambas em apenas um estágio de equilíbrio. Na destilação fracionada, é possível a separação em várias frações em uma mesma coluna, pois pode-se ter temperaturas, vazões e composições constantes em um dado ponto da coluna. E se pode ter várias regiões de equilíbrio, né, ao mesmo tempo, vários estágios de equilíbrio na mesma coluna. É quase como dizer que uma destilação fracionada seria o mesmo que uma destilação simples em série. Pode-se dizer que a destilação fracionada é como se fosse várias destilações simples em série, onde o produto destilado de um estágio de equilíbrio segue para o próximo estágio de equilíbrio e assim por diante. As colunas de destilação fracionada, elas podem ser colunas com enchimento ou então colunas com pratos de campânula. Ambas vão favorecer a destilação fracionada. Na destilação fracionada, existem vaporizações e condensações sucessivas, que vão acontecendo em cada um dos pratos da coluna. Cada prato da coluna, então, vai ser o que nós chamamos de um estágio de equilíbrio. E esses estágios de equilíbrio aproveitam as diferentes volatilidades das substâncias que formam essa mistura, o que torna possível o enriquecimento da parte vaporizada com as substâncias mais voláteis, porque as substâncias mais voláteis tendem a vaporizar com maior facilidade quando elas estão numa situação de aquecimento. Aqui nós temos a representação de uma coluna de destilação fracionada. Ela é formada pelo seu vaso principal, onde existe a alimentação da coluna. A alimentação da coluna é sempre na fase líquida. Dentro desse vaso principal existem vários estágios de equilíbrio, que normalmente, no nosso caso aqui, serão pratos de campânula, podendo também ser uma coluna de enchimento, sem problema nenhum. Mas no caso de colunas de enchimento, não vão ser pratos e divisões estanques, mas sim regiões aonde acontece o equilíbrio. E o gradiente, ele é um gradiente contínuo de concentração. Na parte inferior da coluna, nós temos um revaporizador, que tem a função de converter parcialmente o líquido que sai pelo fundo da coluna em vapor, fazendo com que ele retorne para a coluna, mantendo assim o fluxo ascendente de vapor sempre constante na coluna. A fração que não é revaporizada sai como resíduo ou então produto de fundo. Na parte superior da coluna, por onde saem os vapores resultantes da coluna, existe um condensador total, que condensa totalmente os vapores que saem da coluna. E aí, parte deste líquido retorna na forma de um refluxo líquido para a coluna, fazendo com que sempre haja líquido na parte superior da coluna, e o restante sai como destilado. In this example, the feed is stored in a tank. During operation,
a pump is used to move the feed from the tank to a preheater. In the preheater, the mixture is heated under pressure to just below its boiling point. The pressure in the tower is lower than the pressure in the preheater, so when the feed enters the tower, it starts to boil. The vapors from the boiling liquid, which primarily contain the lighter components in the feed, rise in the tower. The remaining liquid, which consists primarily of the heavier components in the feed, moves down the tower and collects at the bottom. Some of this liquid is drawn off as the bottom's product, and some of it's routed to a device called a reboiler, which is connected to the bottom of the tower. The reboiler is usually a heat exchanger that's designed to vaporize the lighter components that remain in the liquid from the bottom of the tower. Vapors from the reboiler, or in some cases a mixture of vapors and liquid, re-enter the tower. The vapors then rise up in the tower. These vapors and the heat they contain are often referred to as boil-up. The hot boil-up provides heat that's needed for the distillation process to take place in the tower. The vapors that rise up in the tower are routed to a condenser. The purpose of the condenser is to cool and condense the vapors into liquid. From the condenser, the liquid flows into a receiver or accumulator. The receiver provides a reservoir for the liquid. Part of the liquid from the receiver is pumped back into the top of the tower, and part of it is drawn off as the tower's overhead product. This is a simplified illustration of the inside of one type of distillation tower. This tower uses trays called sieve trays to separate vapors and liquid. The trays are spaced throughout the tower. They're called sieve trays because they have many openings in them, like a sieve. Here's a closer view of some of the trays. We've exaggerated the size of the openings to make them easier to see. The openings in the trays allow vapors to rise through the trays on their way up the tower. Each tray is also designed to hold liquid. Dams or weirs on each tray allow liquid to build up on the tray. Liquid that overflows the weirs flows into downcomers. The downcomers channel the liquid from tray to tray down the tower. When the upward moving vapors and the downward flowing liquid come in contact on each tray, the vapors transfer some of their heat to the liquid. Two things happen. The heavier components of the vapors become cooler and condense into liquid, and the lighter components of the liquid boil. The vapors then rise toward the next tray. As this process continues, the rising vapors contain a higher concentration of lighter components and a lower concentration of heavier components. The middle section is where the feed enters the tower and part of the feed vaporizes. This vaporization is commonly known as flashing, so this section of the tower is often called the flash zone. The section above the flash zone is called the rectification section. In this part of the tower, the concentration of lighter components increases. The section of the tower below the flash zone is called the stripping section. In this section, the lighter components are vaporized or stripped from the heavier liquid. Distillation systems use several methods to help maximize the purity of the products. One of these methods is called refluxing. The vapors coming off the top of the tower are condensed in a condenser and then collected in a receiver. Part of the liquid from the receiver is sent to storage or to other units in the plant as the tower's overhead product. The rest of the liquid is pumped back into the top of the tower. The liquid that's reintroduced into the tower is called external reflux. Because it consists of liquid that was cooled in the condenser, the external reflux is cooler than the liquid in the top of the tower. As the external reflux cools the top of the tower, vapors made of heavier fractions condense. The liquid made of heavier fractions flows down the tower and is referred to as internal reflux. Refluxing increases the purity of the overhead product because condensing the vapors made of heavier fractions keeps them out of the stream of vapors that leaves the top of the tower. Another method used to maximize product purity is called reboiling. The bottom's liquid that's drawn off from the tower is sent to a heater called a reboiler. The rest of the bottom's liquid is sent to storage or to other units in the plant as the tower's bottom's product. The reboiler heats the liquid it receives so that a mixture of vapors and liquid is formed. Depending on the system, either vapors or the mixture of vapors and liquid is then reintroduced into the tower.
The hot vapors cause any lighter fractions in the liquid at the bottom to vaporize and move up the tower. This reduces the amount of lighter fractions in the bottom's product. The reboiler provides the major portion of the heat that's required to make the distillation process work. Let's start with a tower that uses trays with bubble caps. The holes in each tray are covered with caps called bubble caps. The slots in these bubble caps disperse the rising vapors through the liquid on the tray. Each bubble cap has many slots, and each tray has many bubble caps to spread out the vapors. This ensures maximum contact between vapors and liquid, so that maximum heat transfer can take place. Como atividade de fixação, eu sugiro que vocês pesquisem sobre volatilidade relativa. Nós já falamos de volatilidade e vimos que a volatilidade é uma característica importante para que a destilação ocorra. Aqui agora a minha pergunta é sobre volatilidade relativa. O que é essa volatilidade relativa? Quais variáveis afetam a volatilidade relativa e como se calcula? E depois, uma outra pergunta. Você acha que numa torre de destilação fracionada de pratos de campânula, a volatilidade relativa de uma mistura binária pode ser a mesma em todos os pratos? Por quê? Respondendo então essas perguntas, eu acho que vai ser possível recapitular tudo que nós vimos nessa aula de hoje.